Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, tá? Para os alunos do sexto e do sétimo ano, tá? Antes da gente iniciar assim o nosso conteúdo mesmo, a gente tem que ter uma noção aí de como são as partes do hardware que integram o gabinete, né? O parte do hardware que tem dentro do gabinete, que são a CPU e os outros componentes, tá bom? Então, nos próximos assuntos, o sexto ano vai estudar memórias, né? E o sétimo, processadores, tá? E aí em diante cada um segue o seu assunto. Depois o sexto estuda memórias, depois o sexto estuda processador e depois o sétimo estuda memórias e assim a gente vai por diante, tá? Tem muita coisa pra gente ver ainda dentro da CPU, tá bom? Dentro do gabinete aqui são muitas coisas importantes que vocês têm que saber, têm que entender, né? Como funciona, para quando eu perguntar a gente não ficar com dúvida, né? Então, as provas, né? As provinhas vocês vão receber as notas depois, tá? A gente está fazendo algumas reuniões ainda, que teve muita nota baixa, tá? Teve algumas notas baixas, mas é isso mesmo, né? Acontece, tá? O importante é que vocês aprendam, tá? Em questão de nota, a nota compõe aí o boletim, né? Para que vocês sejam aprovados, né? Mas o que fica mesmo é o conhecimento, tá bom? Então, nas aulas seguintes, né? Nas próximas semanas, a gente já vai ter aquele nosso horário convencional de aula normal, né? Então, as aulas de informática aqui para o sexto e para o sétimo, se eu não me engano, ou é na segunda ou é na sexta. Só são 2 dias de aula de informática na escola, tá bom? Então, o que eu tenho aqui para vocês é uma foto bem antiga, esse gabinete é bem antigo, de um gabinete aberto, tá? É, Aqui tá retirado, acompanha o mousezinho aqui, tá? Só um minuto. Aqui tá retirado a tampazinha dele, né? A tampazinha dele que fica aqui, né? Aquela tampa lateral. E aqui é possível que a gente veja os componentes, tá bom? Então vamos aqui para o primeiro componente, tá? O primeiro componente, pessoal, é abaixo desse ventiladorzinho aqui. Esse ventilador, o nome dele é o cooler, tá? Então abaixo do cooler aqui, nós temos o processador, tá? Isso aqui, ó, tá vendo aqui? Observem o mouse aqui, ó. É a placa mãe, tá? Ela não é a principal parte do computador, porque ela não realiza os cálculos, né? Ela não realiza ali as operações. Quem faz isso é o processador. Mas ela tem papel fundamental, porque é nela que tem todos os trilhos, todas as trilhas no caso, todas as memórias acopladas, todas as placas, tudo direitinho está acoplado nela. Então ela tem uma grande função. Mas abaixo desse cooler aqui tem o processador, que é a parte principal do computador, que é o cérebro do computador, né? Aí vocês vão ver mais à frente mais detalhes sobre esse hardware, né? Sobre essa peça, esse componente do computador, tá? Mas hoje aqui para identificação, quando você abrir um computador, você já sabe que abaixo do cooler aqui tem um processador, justamente que esse coolerzinho aqui serve para resfriar toda a placa e o processador, tá? Depois, no 2 aqui, tá? Temos o disco rígido. O que é o disco rígido? É o HD do computador, né? É a parte onde nós salvamos os nossos dados. É um tipo de memória, né? Existem inúmeras memórias no computador. Memória volátil, memória não volátil, memória cache, memória RAM, memória ROM, disco rígido, inúmeras, tá? Então nós vamos estudar memórias para que vocês conheçam também cada uma e como a gente utiliza elas no computador. Às vezes você nem sabe que está utilizando ali uma memória, mas a gente está utilizando, tá? Então o 2 aqui é o nosso HD, onde a gente salva tudo, né? Tudo de forma permanente, tá? De forma a ficar guardado aí para sempre, né? Depois, no 3 temos essas duas plaquinhas aqui. Uma é a de vídeo e a outra de rede, né? Placa de vídeo, placa de rede. Placa de vídeo serve para dar a definição de vídeo em nosso computador, para que a gente tenha a entrada da imagem, né? Tudo direitinho. E a placa de rede já está dizendo, é a rede do computador, né? É a que trata a questão da internet. Eu não vou dar detalhe, pessoal, porque a gente vai estudar bem direitinho, tá? Mas, só explicando aí como é, né?
Então você vê, só em você ver essas duas plaquinhas aqui, né? Você já nota, né? Já sabe o que é, né? E a placa de rede, né? Ela tem uma função aí bem interessante que ela tipo faz aí a conversão, né? Conversão. Quando a internet chega, né, no computador, ela faz ali a sua função, que é comunicar o computador, né, com outros computadores, né? Então a rede é isso, né? Internet é isso. A junção de diversos computadores conectados, né? E a de vídeo, ele faz todo a parte de cálculo aqui e ele transforma para mostrar na tela pra gente, tá? Depois no 5 temos a fonte de energia, não dá para ver, mas a fonte de energia é quando a energia chega no estabilizador aqui e ela faz toda a distribuição de energia. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a distribuição de energia para o computador. Então a fonte tem essa função aí bem interessante, né? Que é só fazer a distribuição, já que a energia é controlada lá no estabilizador ou no break, né? O 6 aqui é a placa-mãe, né? Como eu falei, essa parte todinha, né? Que une, né? Todos os componentes aí importantes para o funcionamento do computador, né? E ela poderia também ser uma parte muito importante aí, a mais importante, só não é, como eu falei, né? Porque quem faz todos os cálculos é o processador, tá? A 7 aqui são os slots de memória, tá? Os slots de memória é utilizado pelo computador, né? Ele é responsável aí por toda a comunicação, né? Das informações aí do processador, né? Então, aqui fica dois pentezinhos de memória, tá, pessoal? Parece uma plaquinha assim. Às vezes quando você está com problema de ligar o computador, pode ser essas plaquinhas sujas, né? Porque ali o computador vai entrar o processador na hora que ele é acionado, né? Ele entra em contato com aquelas memórias, então elas podem estar danificadas, né? Com problemas. Então não tem como às vezes ligar o computador, né? Depois aqui tem o 8 aqui, que já é maior, né? Já essa parte grande, né? De leitor de CD e DVD, né? Leitor de CD e DVD para a gente fazer ali alguns, né? Utilizam para fazer cópias e tudo, mas a sua maior função não foi pensada, tá, pessoal? A entrada de CD e DVD não foi pensada ali para fazer cópias de CD e DVD, não, porque cópia, né? É crime, né? A cópia do CD e DVD é crime, né? Dependendo da maneira como você faz, é crime, tá? Então eles foram pensados ali para você formatar o seu computador, para você colocar programas e tudo, tá? Mas como o ser humano é dessa forma, infelizmente, né? É isso, né? E é isso. Aqui a gente tem o nosso gabinete todo estruturadozinho, né? Todas as partes as partes principais aí, né? Eu falei para vocês, tá? Exercício pro pessoal do sétimo. Eu quero que vocês pesquisem a respeito de processador, tá? E o do sexto a respeito de memória, tá? Todos os tipos de memória existentes, tá? Façam um breve resumo aí a respeito do processador e de memórias, tá? Que na próxima aula a gente vai ver. Sexto ano, memórias, tá? Sétimo ano, processador, tá? Um resumozinho de 5 linhas. E no caso do sexto ano, eu quero um resumo de 5 linhas com os exemplos das memórias, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é mais uma curiosidade também, tá? A respeito aqui da nossa do nosso gabinete, né? Então essas são as partes que integram o gabinete. Então, pessoal, a aula de hoje é curta, tá? Ela não é tão grande, justamente porque é apenas uma curiosidade aí para vocês, tá bom? Nas próximas aulas a gente já vai dar início normal, como eu falei, na próxima semana, né? E a gente já vem assunto novo. Estou preparando aí um trabalho para vocês, para adquirir alguma nota já para o segundo bimestre, tá? Então fiquem atentos, né? Qualquer coisa vocês me falam se estão gostando da aula, se estão achando difícil, tá? E é isso. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.